Carreira e estou aqui no canal História Recontada para deixar uma mensagem para vocês hoje. Para quem está me assistindo de dia, um bom dia. Para quem está me assistindo à noite, uma boa noite. E quem está assistindo à tarde, uma boa tarde, né? Vamos deixar o bom dia para tarde também, o dia inteiro. Então, galera, hoje eu tenho aqui algumas leituras para fazer para vocês. Eu vou deixar uma em especial e após isso a gente vai discutindo e decorrendo outras situações, ok? Se você gostar da história, se você gostar do tema, da geral, da página, do Facebook, que nós temos também História Recontada, ou aqui do canal do YouTube, você pode deixar o seu like, pode compartilhar, pode curtir a página, pode também se inscrever, que você estará me ajudando muito, galera. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Carreira, eu estou aqui para mais uma História Recontada. Que bom estar com vocês mais uma vez e hoje eu tenho um desafio para cumprir, hein, galera? Vou começar ele, vai ser complicado, mas a gente vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Olha, eu tenho aqui o Memorial de Maria Moura, de Raquel Queiroz. Esse memorial foi a pedido da minha amiga Cleusa e da minha amiga Beatriz, de Presidente Epitácio do Estado de São Paulo. Então elas pediram para que eu fizesse a leitura do memorial. Então eu vou dividi-los em grandes partes, tá? Pra gente conseguir chegar até o final. Então eu espero que vocês me ajudem aí com a sua curtida, né? Com o seu like. Também compartilhe esse vídeo e todos os outros que virão. Se inscreve no canal que vocês estarão me ajudando grandemente. Um beijo e até daqui a pouquinho. De começo, era terra de índio, mais tarde os padres da companhia chegaram por lá e amansaram uma aldeia de bugres da serra, que por isso ficou sendo conhecida de Serra dos Padres. Levantaram uma capela de taipa, contava o avô, que anos e anos depois os padres teriam ido embora. Os índios ainda tocavam o sininho e se reuniam na capela para rezar. Também contava, o avô não via, mas tinha testemunhas, até que um dos índios fingia dizer missa, enrolando uma linguarada como se fosse um latim. Continuação, parte 3, página 26. Não se sabe como se armou a desavença entre os padres e os índios, mas um dia um índio matou um padre a flechas. O outro padre conseguiu fugir e apareceu muitos meses depois num povoado da Bahia. Em caminho de Jeremoabo, onde ficava a casa de oração deles. E no remate dos males se contava que Pombal, lá no reino, mandou prender tudo que era padre no Brasil. Os da Bahia foram juntos, todos os padres mandados a ferro para Lisboa. Os índios, sozinhos, ficaram brigando uns com os outros. Como é de uso deles, morreu muito bugre. Parece que o lugar se tornou amaldiçoado para eles, por causa das mortes dos padres. E quando a aldeia acabou deserta, quer de padre, quer de índio, começou a se espalhar a lenda de um tesouro que derradeiro padre tinha enterrado debaixo do altar na capelinha. Foi atrás disso que chegaram os primeiros invasores, estacaram tudo o que encontraram, nada, e nem poderiam encontrar, dizia o avô, porque o tesouro dos padres, frascos de ouro em pó, cálices ostentários de prata e ouro, tinham sido enterrados, sim, mas na casa de oração de Jeremoabo. Lá é que era a sede dos padres. Antes da deportação, muita gente, até mesmo o avô, chegou a sonhar com esses, havendo encoberto, era assim que ele dizia. E os que viram o tesouro nos sonhos falavam que era exatamente igual ao que se contava do ouro em pó e dos vasos sagrados. Anos depois, meu avô, não sei como nem mão de quem, veio a comprar de um herdeiro uma parte de 6 Marias doadas pelo rei a uma tal de Figalda Brides, na Serra dos Padres. O avô fez isso aventurando e eu nem sei mesmo se o dinheiro chegou a passar de mãos, nem nessa compra. O velho acabou por reunir um pequeno grupo de índios mansos que lhe apareceram fugindo de um ano ruim.
e eles foi descobrir o lugar onde ficavam suas terras, adquirindo do tal herdeiro da fidalga Brites. No meu pensar, a ideia deles seria mesmo procurar pelas botijas dos padres. Podia ser loucura e era, mas o povo é doido por histórias de ouro enterrado, botijas cheias de moeda. Muitas casas já foram por causa da gente que sonhou com dinheiro enterrado pelos donos mortos. Afinal, só debaixo de terra é que se pode mesmo esconder a riqueza. Eu de mim vou sumir com o que tem, no meu bom esconderijo. Podia até imitar os senhores dos tempos antigos que mandavam fazer o trabalho por um escravo e depois matavam o negro. Eu já não seria capaz de matar quem me visse, quem me servisse. Mortos que já fiz foi em casos extremos. Era sempre ou eles ou eu. Assim foi a morte do Liberato, meu padrasto, pois no que eu me neguei a assinar a tal procuração, que é que ele fez? Começou a me ameaçar encoberto e dizia: quando uma pessoa se mata, sempre haverá um motivo. Tua mãe teria um motivo. Muito tarde voltara ao assunto. Por acaso teria sido ela mesma que se matou? Talvez nem fosse. E eu, ficando muito assustada com aquelas charadas do Liberato, eu acho que qualquer pessoa ia também se assustar. Comecei a pensar de novo naquele horror todo, procurando na minha cabeça algum ponto esquecido, mas importante do acontecido. Podia muito bem, por exemplo, o Liberato ter fingido aquela viagem. Quem sabe ele só andou algumas partes do caminho. Voltou na calada da noite, entrou no quarto pela janela que tinha o fecho quebrado. Ele sabia dos desmanzelos do ferrolho. Dormia toda noite naquele quarto. E se enfiou pela cama dizendo mansinho que tinha tido saudade. Eu conheço muito bem a tentação dele. E quando apanhou nos braços a pobrezinha de mãe, descuidada e amorosa, foi só lhe dar uma pancada para desacordar, e aí bastava arrancar os cordões de punho da rede pendurada mãe do laço. Ela, tão magrinha, leve, ficava fácil, tudo muito fácil. Assim, ele podia fazer o mesmo comigo, tal e qual. Ele mesmo me falou naquele jeito conhecido de desacordar uma pessoa com uma batida no queixo. Depois, é só pendurar a corda, o pescoço estala com o peso do corpo. Se quebra como um pescoço de passarinho. Fiquei morrendo de medo. Me arrepiei toda. Gelei. Então foi assim que ele matou mãe. E naturalmente matou porque ela, tal como eu, não queria assinar a procuração. Eu podia ter mais dúvidas. Pelas palavras mesmo da boca do Liberato eu sabia. Tinha sido ele o matador. E se ainda duvidasse, me bastava ver os olhos duros que ele me botava, e ainda fazendo carinhos no meu corpo. Ele, a bem dizer, tinha confessado. Não disse mais explicado porque não precisava, afinal, eu não era assim tão burra. Podia ser tola, mas burra não era. E o pior é que ele sabia que eu sabia muito bem que ele estava sabendo. É enrolado, mas era isso mesmo que eu pensava. A sorte minha foi que, mesmo debaixo daquele medo, eu não fiquei sem ação e resolvi me defender. Nas mãos dele eu já estava para não ter a sorte de mãe, tinha que atacar, antes mesmo que fosse tarde. Era ele ou eu. Mas embora resolvida, o que é que podia fazer? Sozinha nada. Como é que ia poder lutar contra aquele homem, um monstro de homem 2 vezes do meu tamanho? E logo ele, já acostumado a matar, agora então devia se sentir seguro da impunidade. Ali estava a rede com seus punhos, ali estava o armador, ali estava o meu pescoço fino, tal e qual de mãe. E ele podia alegar que era mal de família, que eu tinha puxado a loucura de mãe, mania de morte, tal mãe, tal filha. Aí eu tinha
que procurar ajuda. Chiquinha e Zita, as minhas cunhas? Nem pensar. Como é que eu ia enfrentar o Liberato se morriam de medo dele? As duas juntas chegaram a me dizer chorando, quando mãe morreu, que aquilo só podia ser obra dele. Falavam no Liberato como se fosse no diabo, sem dizer o nome, só ele. E não fugiam. É porque tinham pena de me deixar sozinha também, porque tinha mais medo ainda do que ele a pegasse pelos caminhos. João Rufo? Não, não. João Rufo nasceu no Limoeiro, filho de vaqueiro Rufo. Era afilhado de pai, e pai, na hora da morte, lhe recomendou que tomasse conta de nós duas, mãe e eu. Deus e todo mundo sabia disso. João Rufo era perto demais de mim. A mão que ele matasse era o mesmo que seria a minha própria mão. Seria João o primeiro acusado. Corri na memória todos os conhecidos, que era muito pouco, e já estava desanimando quando de repente me lembrei de Jardilinho, caboclo novo, campeiro do pouco gadinho que ainda restava no limoeiro. Tive uma ideia. Conosco, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até mais. Beijo!